Estamos em mais um Uai Podcast. Sejam bem-vindos. Estou aqui com a Simone e com a Cris. Tudo bom? Simone Silgueiro. Silgueiro, Maravilha. Se identifique. Vamos lá, apresente. professora, atuante em sala de aula. Também tenho pós em psicopedagogia e neuropsicopedagogia. Estou nessa área aí. Maravilha. E a Cris Soller. Eu sou psicóloga, estou muito feliz de estar aqui, agradeço Maravilha. muito o convite. Atuo na área clínica há 23 anos, tenho um projeto com a Simone de voltar a atender em grupo. Sou especialista em logoterapia. Maravilha. Bom, a área de vocês é uma área que na área comercial ela é muito importante. E hoje nas Exatamente. redes sociais nós vemos muito falando sobre inteligência emocional. Um termo bonito, chique, mas queremos entender tecnicamente, né, o que é realmente a inteligência emocional. Simone, na tua visão. Na minha visão, é a capacidade da gente saber reconhecer as próprias emoções e reconhecer as emoções do próximo também. Quando a gente conhece as próprias emoções, isso fica mais fácil da gente gerenciar essas emoções e também tornar os ambientes mais leve. Concorda, Cris? Sim, e assim, eu vou pegar um ganchinho do que o Sim, Fernando falou, do que a Simone falou. Ele falou assim: parece muito bonito. E é interessante que as pessoas estão buscando cada vez a beleza externa. Então, né, as empresas para trabalhar essa parte beleza está cada vez em crescimento. Em compensação, a parte emocional, que é o que eu vejo que realmente embeleza uma pessoa. Que é interessante, né, Simone, que nós vemos assim as mulheres lindas, mas com um sorriso mecânico. Então, você fala, então aquele empresário, nós conhecemos um muito famoso que parece um robô extremamente enrijecido, né? E você fala, gente, cadê a emoção dessa pessoa? E quando nós olhamos para alguém, o que nos cativa é aquele sorriso no olhar, né? Aquela pessoa que já tem uma beleza no próprio olhar, né? Parece que ela sorri com os olhos. E hoje está se perdendo, porque o Botox está tomando conta de qualquer sorriso hoje em dia, não é? é verdade. Falta, eles estão tão preocupados, né? O nosso meio está tão preocupado em trabalhar com o físico e Uhum. esquece um pouco a nossa área, que é tratar do emocional. Tratar-se de conhecer as próprias emoções. Hoje, na minha área, eu posso relatar que crianças, Cris, desde pequenos, né? Eles não conseguem lidar com frustrações, medos. Existem os TODs da vida, né? As tags aí, enfim. Então, eles precisam, desde pequeno, aprender a lidar com as emoções para que a gente não tenha esses futuros adultos preocupados, em coisas fúteis. E muitas vezes deixam o emocional de lado, que eu acredito que o emocional, bem trabalhado, estrutura mais uma pessoa do que o próprio físico. E hoje os valores estão contrários. As pessoas estão mais preocupadas em trabalhar o externo do que o interno, né? E se trabalhássemos as crianças, né, Cris, não teríamos tantos adultos doentes. Nós temos uma visão dupla aqui que diz o seguinte: por um lado, nós temos uma geração hoje regada à tecnologia, aonde erroneamente muitos a psicologia já mostra isso. E se vocês estiverem em desacordo, eu acho que é o momento da gente poder discutir sobre Sim, isso. Mas elas estão recebendo cada vez mais exposição à tela muito cedo. E isso está deixando as crianças mais ansiosas por causa da quantidade de informação. Eu acho que a quantidade de cores e tudo mais desde pequeno, isso acaba gerando, até muitas vezes, se eu estiver errado, vocês me corrijam, muitas vezes diagnóstico de TDAH de forma errônea por conta da exposição à tela. Por outro lado, também nós vemos as pessoas cada vez menos se relacionando pessoalmente e mais tecnologicamente. E nós estamos vivendo numa geração a mais ansiosa dos últimos tempos. Hoje você ouve falar muito mais em ansiedade do que se via. E uma outra fala muito importante, vamos fechar tudo num sim, ciclo só, é porque a geração atual, é,
vocês são bem mais novos do que eu, Oh, mas a geração atual deixa ele hoje, pensar, né, Ainda bem. Cris? a geração Ótimo. atual, os pais se submetem muito menos a risco do que os nossos pais submetiam. É. Eu mesmo morando em São Paulo, eu brincava na rua, eu ralava o joelho chutando bola, andando de bicicleta, e hoje a gente acaba não submetendo. Então os pais acabam cada vez mais expondo menos os filhos e trazendo o que você acabou de falar, não permitindo que eles lidem com as frustrações. Juntando tudo isso, eu tenho um empresariado hoje Sim, que está, muitas vezes ele não se diagnosticou em disfunção. Agora vem a pergunta para vocês: como a gente pode trabalhar a inteligência emocional dentro do meio empresarial? Como é que vocês entendem que vocês podem colaborar, ou a área de vocês pode colaborar para ter empresas mais eficientes, relações melhores dentro do trabalho? Então, como você falou, né? Nós temos muita informação, só que eu vejo isso pouco conhecimento. Porque a quantidade faz com que a gente perca a qualidade. Então, nós temos, às vezes, empresários com centenas de funcionários e eles não fazem a menor ideia do que acontece na sua empresa. Isso é muito triste. Verdade. Bem, já há muitos anos atrás, era comum de se ouvir dizer, né? Como que era? Rádio peão. Uhum, Porque a rádio uhum. peão, né? E muitas vezes o empresário era o último a saber ou não se dava conta de que o funcionário, ele trabalhava simplesmente por conta do dinheiro. E hoje em dia, aqueles que têm inteligência emocional ativa, sabem a importância de ter um funcionário que veste a camisa. saudável Isso emocionalmente faz também. toda a diferença, Sim, né? E quando você não tem esse funcionário que vem desde a infância, né, Simone? sim, Nesse trabalho da educação, dos pais, na escola, você não vai ter um funcionário dedicado à sua empresa. Ele tem um funcionário que busca o salário. Então, isso aí eu falo, é inteligência emocional você trabalhar só pelo salário ou ter um funcionário que trabalha apenas para receber o dinheiro? Faz toda a diferença. sabe-se que hoje em dia muitos empresários estão buscando esse equilíbrio dentro da própria empresa, trazendo palestrantes Maravilha. para que possa aplicar algumas técnicas e fazer ensinamentos mesmo de inteligência emocional para que, porque se o funcionário está bem, ele produz melhor. Se ele Com está com uma certeza. autoestima boa, ele produz melhor. E isso acontece nesse meio do qual a gente está falando, e seria bom até, desde pequeno, como eu puxo sempre para o meu lado um pouquinho aqui, desde pequeno, trabalhar a autoestima, a confiança na criança, para que ela se torne um adulto produtivo, feliz e os próprios empresários, né, não precise fazer esse trabalho, que o adulto já venha preparado com uma base. Só que, não sei se vocês concordam, mas eu acredito que a gente está com uma geração meia doente, aonde vê mais o externo do que o interno. Se preocupa mais em trabalhar com o botox, né? Como a gente já falou, com o exercício físico, do que com o emocional, com o equilíbrio, com a tua paz, porque a gente precisa dessa paz para estar bem e desenvolver bem, né, o trabalho tanto em empresas como fora das empresas, né? E nós temos dois viés aí, né? Nós temos o viés do lado da conscientização Sim, do empresariado junto aos funcionários para que tragam uma geração mais saudável, porque relações saudáveis dentro de casa, elas trazem retorno para o trabalho, com Sim, certeza. com tem que ter uma certeza. base, E né? nós temos também que trabalhar aqueles que já vêm com vícios da infância, porque Uhum. é uma área que existe há muito tempo, mas ela é explorada há pouco tempo. A inteligência emocional vem tratada como um assunto em voga há pouco tempo, relativamente, né? Sim. São... Fernando, sabe o que eu tenho percebido? Que as gerações estão cada vez mais limitadas no espaço pequeno ali. A mãe, né, prioriza cada vez mais o espaço onde ela possa
olhar, cuidar do filho, devido à violência que a Eu gente acabei de falar, é isso aí. vem trazendo aí desse mundo exterior, né? Vem acontecendo. Então, devido a essa nova geração que nós estamos vivenciando, nós estamos tendo cada vez mais crianças com problemas. E a consequência é esses adultos dentro de empresas terem tantos problemas, terem intolerância com o próximo, não saber cuidar, trabalhar em grupo. E aí vem de novo, né, esse link aí que a gente pode fazer do empresário tendo que contratar palestrantes, empresas, psicólogas dentro da própria empresa para que eles tenham um ambiente gostoso ali, né, onde todos possam se relacionar bem, né, Uhum. E Cris? como, e como a empresa, desculpa, não quero interromper, Não. interrompendo, já vou te passar a palavra, mas assim, como nós estamos falando dentro do meio empresarial, muitas vezes o empresariado pode achar que nós estamos sendo românticos, mas isso interfere no final, como diz no Na meio produção, administrativo, na última linha, Com porque quanto certeza. mais eu trabalho com o meu meio produtivo e quanto mais eu levo ao meu funcionário ele sair dessa de trabalhar pelo salário, mais eu levo produção e mais eu tenho boa qualidade, é eu por tenho conta da retorno autoestima, financeiro. né? Cris, você ia falar Com alguma coisa, eu certeza. Não, interrompi. eu ia comentar que assim, realmente está buscando cada vez mais, né, o externo, a beleza externa, do que a beleza interna. Porque quando você trabalha o emocional, você faz com que a pessoa, além de produzir mais, ela tenha uma qualidade melhor naquilo que ela faz. Então, hoje em dia, né, o Botox está tão em alta que tá tirando o brilho, o sorriso que a gente via nas pessoas no olhar, né? Que você via aquela vontade. Então, fica tudo tão enrijecido que você não sabe mais com quem você está lidando. Então, por isso, acredito eu, que as pessoas se sintam até mais confortáveis em conversar via WhatsApp do que pessoalmente. Verdade. Porque você parece que tem que ter uma postura, você tem que ter um filtro, né? No WhatsApp, pela tela, você consegue colocar filtro em tudo. Tanto que a gente brinca falando que se a pessoa desaparece, você não encontra porque a imagem que tinha nas redes sociais não condiz com a realidade. Então, no meio empresarial, o que que acontece quando você não trabalha essas emoções? Não é só essa questão de você ter um funcionário mais próximo de si, sabendo que realmente se ele está aplicando por vontade, entendendo qual é o objetivo da empresa, porque isso também é muito triste. Você ter uma ideia, o empresário tem uma ideia, só que o funcionário, ele nem faz questão de entender a ideia dele, então faz de qualquer jeito. Quando o funcionário veste a camisa, ele sabe qual é o objetivo daquilo, ele se sente pertencente. Isso é E importante. isso dá uma inteligência emocional que não se encontra. Então é muito importante trabalhar essa questão do porquê, né? Como o próprio podcast fala, uai, porque quando você entende o objetivo, você tem um porquê, faz tudo dá mais vontade, você faz com mais alegria, disposição, né? E faz mais sentido. A vida acaba tendo, a vida, o trabalho, tudo dá mais sentido no fazer. Maravilha. Nós estamos aqui no primeiro bloco do AI, estamos aqui com a Simone, com a Cris, falando um pouquinho sobre inteligência emocional, falando sobre a importância da inteligência emocional dentro das empresas. Tem um outro assunto que é importante e já já vamos passar para o segundo bloco, Claro. onde a Márcia vai adotar uma outra linha, mas é importante a gente tratar dentro das empresas uma outra área que é muito discutida e eu sou apaixonado. Neurociência, no caso, você é Pedagoga. neuropsicopedagoga, parece Isso. trava-língua, né? E, assim, a neurociência, qual a importância da neurociência hoje dentro da vida do ser humano? Qual é a interferência da neurociência? Como a neurociência pode colaborar para trazer para as pessoas crescimento, melhora, transformação? A neuropsicopedagogia ou a neurociência também, né? Porque a pedagogia puxa mais para o lado dos Do ensino. alunos, né? Do Uhum. ensino. O aprendizado dela está diretamente ligado também às emoções. Então, por exemplo, o sistema límbico, ele faz parte do nosso cérebro, né? E ele interage com o nosso córtex. A partir do momento
que você começa a se conhecer, a tratar o seu emocional, você começa a entender um pouco das suas emoções. Isso está diretamente ligado ao córtex, da inteligência ali. Então, você começa a entender-se melhor e entender os outros. Não sei se deu para entender muito bem aí. Cris, Sim, claro, perfeitamente. Assim, todo o funcionamento cerebral, ele interfere nas nossas emoções. Sim. Então, os hormônios também faz toda a diferença no seu dia a dia, no executar das tarefas. Por quê? Porque, por exemplo, se você tem ali você acorda, né, já indisposto e fica fomentando aqueles pensamentos pessimistas, você vai aumentando um hormônio, né, a noradrenalina, que ele acaba prejudicando, fazendo com que você fique mais ansioso, mais agitado e vai diminuindo a serotonina que te dá mais disposição. Então, uma coisa contribui à outra. Então, muitas vezes você tem um funcionário que não está sendo tão produtivo porque ele tem algumas questões ali hormonais, né, cerebrais, a gente pode Que dizer, libera o cortisol. que e exatamente. aí é um ciclo E que aí aí é um você ciclo. começa Exatamente. vício para poder compensar E- o cortisol, Exatamente. para o estresse, aí e E aí começa. você acha que tem uma inteligência, porque olha só uma coisa muito interessante, né? Muitas pessoas tomam melatonina porque não estão dormindo direito. Só que, como nós havíamos dito, tem muita informação, só que pouco conhecimento. Então, a melatonina é ótimo para dormir. Só que se você não estiver dormindo entre 11 horas da noite e 2 horas da manhã, a melatonina não Não vai faz funcionar, efeito. não faz efeito. Então, o que que adianta? Eu conheço várias pessoas que falam, eu tomo melatonina, mas meu sono continua ruim. Que hora você vai dormir? Meia-noite, 2 horas. Quer dizer, justamente o horário que estaria em funcionamento se perdeu. Né? Então, assim, é muito importante você ter o conhecimento, entender o porquê. Então, cadê a inteligência emocional disso, né? A gente está pensando sempre na produção. Então eu vou ficar até mais tarde porque eu preciso produzir, eu fiquei até mais tarde trabalhando. Pera lá, se de repente você dorme mais cedo, talvez a quantidade que você produza no dia seguinte seja mais eficaz do que se você ficar estendendo aquele seu dia, né? Tá Mas correto eu falar que a neurociência explica a inteligência emocional? sim. De certa Mas forma. Porque porque querendo ou não, assim, as duas áreas estão bem bem Não, ligadas. estão ligadas. ligadas, A exatamente. neurociência ela está ligada à questão orgânica, química e etc. do corpo. E a inteligência emocional está ligada mais à parte psicológica, que Sim. são os efeitos. Então, será que uma explica a outra? O que acontece, Se né? complementam, Se né? Eu complementam. diria isso. Você sabe que hoje em dia está muita questão, né, de diagnósticos. Eu, particularmente, não gosto de trabalhar em cima de diagnóstico, porque cada ser humano é único. E eu acho legal o diagnóstico para quem lida com a pessoa. Então, por exemplo, o empresário é importante, por exemplo, ele saber que ele tem um funcionário com TEA, né? Ele saber algumas coisas. Por quê? Ele sabe que aquele funcionário tem algumas limitações. Mas o funcionário em si, de repente, a vontade dele pode ser, ele pode produzir muito mais de quem é considerado uma pessoa atípica, Sim, com né? certeza. Então, eu particularmente não gosto disso, mas é muito importante. Quando uma pessoa chega no consultório, eu sempre falo, você passou por um clínico, por quê? Os hormônios, né? Então, a tireoide. Tem muitas pessoas que têm problema de tireoide, chegam com um quadro depressivo. E ela não tem depressão. O problema é a disfunção na tireoide. Então, tem que se tratar isso. Então, uma coisa realmente está ligada à outra. Nós não podemos ignorar a pessoa como um todo. Então, cada ser humano é Trabalhar único. integralmente tudo, né? Integralmente, exatamente. Porque doenças, a depressão, a ansiedade, ela pode vir também, não é só o emocional, ela pode vir também Pela por parte química. falta de Sim, químicas no corpo. exatamente. Então, o que você faz é assim, Gente, é a maravilhoso. gente precisaria ter uns 10 programas para falar Com sobre isso, porque certeza, é vai longe. apaixonante e uma coisa vai puxando a outra. Mas Vai. o nosso primeiro bloco está acabando.
Nós estamos aqui com a Simone, muito obrigado. Nós vamos voltar para o segundo bloco, vocês vão continuar, eu que vou sair. Sim, Mas muito obrigado, Cris, também pela Foi um presença de vocês. prazer. E eu obrigada. quero vê-las de novo aqui. Vamos conversar mais e certeza. mais sobre isso, porque é um assunto extremamente importante. Será um Estamos aqui prazer. com mais um Why Podcast. Muito obrigado pela sua presença. Aguarde, daqui a pouco teremos o segundo bloco. Olá, aqui Márcia Maria, no segundo bloco do Why Podcast. E estamos aqui, Simone, Cris, vamos lá falar sobre a criança que lá na frente vira um adulto, né? E como que a gente trata esse assunto aí com tantos problemas hoje. Realmente, né, Cris? Vamos falar um pouquinho da criança atual que futuramente será esses gerenciadores de empresa, né? Esses Certo. donos de empresa. Como estão nossas crianças? Márcia, podemos dizer que as nossas crianças estão precisando de cuidado, estão precisando de atenção, porque temos muitas, eu vivencio, né, em sala de aula e eu percebo muitas crianças precisando de cuidado, de limitações, essa é a palavra, Tá, limitações. E a educação que os pais cobram das escolas hoje em dia, né, Mas eles Simone? cobram, é igual você dá chupeta para criança, você dá e você tira, quer dizer, pais, toma aqui meu bebê, mas ó, não é para você falar nada para ele, quer dizer, eduque, mas não é para educar, é mais ou É. menos isso, pede para educar, mas olha, não eduque. Na verdade, o papel da escola não é educar, fazer essa Exato. educação social, isso tem que vir de casa, né? Mas a gente termina tendo que parar muitas vezes a aula e instruir a criança a ter boas condutas, porque O muitas que deveria vezes ser básico, o que né? deveria ser básico, como dar licença para abrir a porta, bom dia, boa tarde, e termina o professor tendo que fazer esse papel. E não é da família. A família precisa estar na vida dessa criança, passando valores básicos e éticos, né? Para que ele possa fazer uma inserção futuramente numa boa empresa e saber se comunicar, saber se comportar, saber trabalhar em grupo, né? Como a gente Uhum. estava falando no E na primeiro vida no bloco. geral E na também. A gente está falando em vida, empresa, mas é na vida no na geral, né? vida. Com o próximo, com os amigos, com os vizinhos, com o namoro, Com né? Porque relacionamento, relacionamento, ótimo. Mas né? relacionamento é algo que está completamente perdido hoje em dia, né? Hoje as pessoas elas têm mais facilidade, se sentem mais à vontade em conversar através de telas, porque pode ter um filtro do que Exato. pessoalmente, porque eu não sei se o outro vai me aceitar como eu sou, se realmente eu falei o que queria, né, o que agrada, enfim, então, Porque se a pessoa falar algo que não te agrada e você tá do lado de cá, você simplesmente deleta e pronto, né? sim. Não te atingiu porque você deletou, você nem quer mais saber. Fácil isso, né, Má? Você Então, mas deletar dessa olhando forma. nos olhos ali, você está no Isso. convívio, a coisa já se torna diferente, que é ao contrário gente, de pouco tempo atrás, né? Antes da liberação da internet, pouco tempo, não faz tanto tempo assim, onde você podia brincar, onde o teu amiguinho te xingava, mas no outro dia você ia ter que olhar para ele e tudo bem. Aham. Mindinho, vamos fazer amizade, você lembra? Dá o Dá o dedinho, né? dedinho, dá o Aham. dedinho. Vamos fazer amizade de novo. Apesar que é assim, viu? Eu posso dizer que a geração nossa, né, que já é um pouquinho, tem uns zeros a mais aí, o que acontece, ela acaba sendo uma geração que acabou gerando essa Sim, geração. Então, assim, geramos. não que foi 100%, porque o que acontece? Os pais, antigamente, tinham dificuldade de educar seus filhos, porque a mãe vinha de uma educação e o pai de Faz de outra. outra. E aí, para juntar isso, já gerava alguns conflitos. E aí eles resolveram como? Foi uma solução, Simone. Levou para a escola. Porque não sou eu o errado, nem é você. Vamos culpar a escola. Ficou mais fácil, né?
Na verdade, o ser humano sempre quer um culpado. Exatamente. Para tua frustração, eu não quero saber de ser frustrado, eu quero saber que alguém é culpado. Então o culpado é a professora. Meu filho não vai bem na escola, não gosta disso, mas também a professora, não é Exatamente. verdade? Olha, eu acho que nós já poderíamos terminar esse bloco, Aham. porque a culpada é a A professora. professora. Ma- Infelizmente, é muito triste isso, Mas, né? só que não, gente. Não, existe várias vertentes aí para que a gente possa analisar todo esse contexto. Podemos pensar no dificuldade de aprendizado, podemos pensar na falta da base da família, porque tudo isso, Márcia, contribui para a dificuldade do aluno. Até a desorganização vem de É. casa. Uhum. Se o aluno não aprende a ser organizado em casa, ele reflete isso em sala de aula. Aham. Se ele não aprende ter bons modos e respeito com a família, ele desrespeita o Sem professor. dúvida, sem dúvida. Então é um espelho assim que não é só culpa da professora. E a educação, ela interfere muito no aprendizado, no cognitivo, né, educacional mesmo, porque se você não tem educação, você não tem regras. E para estudar, é importante ter regras, porque quando você tem ali uma regra, né, assim como professora pode confirmar isso para mim, e eu falo como mãe de aluna, que se estudar um pouquinho cada dia é muito melhor do que você deixar para estudar na semana de prova. E isso é Sim, educação. Você sim. vai educar seu filho a falar: olha, você tem regras para tudo. Mesmo porque você faz ele refletir também. Olha, tá vendo? Tá vendo? Olha, você estudou, você foi bem na prova. Nossa, que legal, viu Uhum. só? Você sabe que, Né? seguindo o que vocês estão falando, referente a provas, a semana de provas, o que que eu penso? Se o aluno ele está ligado em tudo que é passado no dia a dia da sala de aula, ele nem estuda. Uhum. Ah, tá. Se ele tiver uma boa Sim, memória, né? sim. Então, Sim. mas se a gente for pensar por boa memória, a boa memória vem através daquilo que nós estamos falando aí. Se ele tem uma saúde mental boa, uma família tranquila, que passa bases Faz a lição de éticas, casa, tá? faz a Porque a lição lição de. de casa é Isso, extremamente importante, faz a né? lição de Faz, casa. A exato. criança, ela está bem ali na sala de Aham. aula. Então, pode falar assim. O aprendizado vem mais fácil. Tá. E o que eu vejo assim, Sem né? o Isso. estresse, sem o O medo, a que ansiedade. acontece? Os pais, conhecendo seus filhos, eles saberão qual a facilidade que aquele filho tem em aprender. Por quê? Tem algumas pessoas que têm facilidade em ler, outras em escutar Exatamente. e outras, né, no vivenciar. Escrevendo, sim. Então, quando aquele pai conhece o filho, eu gostava muito de estudar com a minha filha, vou dar um exemplo. Sim. Então, eu gostava, assim, de rever alguns assuntos e até relembrar o que eu nem lembrava mais, Não é né? tão gostoso. E eu percebi, eu e ela, nós percebemos que aqueles estudos que eu fazia junto com ela, que eu lia, ela não tirava tão boa nota quanto o estudo que ela lia. Aham. Porque ela tem o hábito de leitura, diferente de mim. Eu tenho mais facilidade na escuta. Na escuta, ela Então, retém de uma outra forma. porque assim, a professora, ela vai aplicar para todos, não tem Exato. como, né? Sim, Infelizmente, impossível, não tem como. a escola ainda não se adequou a trabalhar cada aluno à sua maneira de aprendizagem. Então, ela passa para todos. Ela passa de modo escrito, de modo, né, verbalizado, visual. Cabe aos pais captar esse conhecimento dos filhos, o que está cada vez mais distante, Aham. porque nós aprendemos todos os diagnósticos, mas eu não olho quem tem o diagnóstico, eu não olho para o filho desse diagnóstico. Então, não vou explorar o limite que ele apresenta. Então, a partir disso, você pode, em casa,
reforçar o seu filho naquele aprendizado, e aí sim. Então, tem aluno que basta ir para a escola, só de ver, ele vai Sim. lembrar o Aham. exemplo que o professor deu, a fala, às vezes uma brincadeira que faz, uma comparação, é muito mais. E eu, pelo menos, sempre aprendi que o que cai na prova é o que o professor dá em aula. Você sabe que a nossa estratégia hoje, devido esse aprendizado que cada um tem de uma maneira, eu procuro e outros professores, né? A gente procura trabalhar com todos os sentidos em sala de aula. Então, por exemplo, eu vou trabalhar ciências, eu procuro levar o cheiro de um orégano, Tá. de um Aham. alho, porque a gente tem que abordar, tentar pelo menos abordar todos esses sentidos, para que ele possa aguçar o melhor Uhum. sentido dele, Sim. para que ele, na hora de estudar, essa estratégia, ele logo Ah, lembra. logo lembra, porque vai Logo pro lembra. Sim. inconsciente, né? Entendeu? Ele vai Aham. lembrar da estratégia que houve lá na sala. Aham. Então, eu trabalho com vídeo, com cheiros, falando, escrevendo, de uma maneira bem eclética, para que ele possa Sim. absorver. Então, fica mais fácil. Eu vejo no material da minha filha, tem É. ali, né, a escrita, né, tem toda, É. né, a descrição, tem o visual e eles também oferecem links para De assistir de vídeos. vídeos. É. Então, assim, abrange tudo isso, que é muito importante, né, É, mas porque... aí é a questão do pai se dispor a querer conhecer o filho. Porque o pai está Exatamente. terceirizando, o pai e a mãe está terceirizando tudo. E o Uhum. que eu tenho observado é assim, a mãe tá com a criança pequena ali, gente, criança com 6 meses, um aninho. E a mãe, ela quer ver alguma coisa no celular, ela não quer saber. Aí ela vai, põe o celular na mão da criança, acha bonita a criança ficar. E já foi comprovado que toda criança que tem acesso ao celular cedo vai ser uma criança hiperativa. E aí o que vai acontecer? Eu vou ter pessoas doentes e uma sociedade doente, que é mais ou menos o que a gente está vivendo hoje, né? Gerando muita impaciência, né, A Márcia? impaciência, não, a Porque assim, É você impaciência, porque o gera... cognitivo está acostumado ao quê? a A ver aquilo velocidade, a rápido. Olha, É velocidade, a né? A olha velocidade. só que velocidade. interessante, né? É sabido que para você ter uma boa noite de descanso, você tem que se abster ali das telas, né, do celular principalmente, para que você possa ter um relaxamento mental melhor, para ter uma boa Sim, qualidade de sono. Por quê? Quando você. Qual que é a diferença? Quem fala assim, ah, mas eu estou lendo livro, estou lendo, porque a gente, se você ver, hoje em dia as pessoas leem muito mais do que antes até. Porque a quantidade de que você vê ali na internet, textos, Disposições ali, né? disposições, né? Só que ninguém para ler um livro. Qual que é a diferença? O celular, ele vai emitir aquela luz que a gente já sim, sabe que a luz é direta, ela é prejudicial. Por que que ela é sim, prejudicial? Porque o estímulo que fornece é muito maior. exato. Exatamente. Então, tem o som, tem várias imagens ao mesmo tempo que Sim, passa. Então, tudo isso é muita informação para o cérebro que ainda uma criança que está em desenvolvimento gera. Então, você gera muita informação e pouco aham, conhecimento. Então, você absorve muita coisa e a mente, ela fica a 1000 por hora, mas não se concentra. E aí, o que que acontece? Você não relaxa. E a falta de relaxamento, aí a Simone pode até complementar, sabe que os neurônios vão ativando aqueles que não são tão saudáveis. Aí entra o cortisol, né? aham, Onde a criança termina liberando mais, ficando impaciente, tendo medos infundáveis dentro de sala de aula, sim, liberando ansiedade, Sim, e aí o aprendizado fica como? Não totalmente, não consegue. consegue. Porque exato, quando você libera o cortisol, a criança não consegue criar memória, não consegue ter concentração. Há um desequilíbrio hormonal dentro do corpo.
Uhum. Então, dificulta todo o aprendizado da criança. Gente, o assunto, assim, ele é maravilhoso. Nós teríamos que marcar aí mais uns 3 É podcasts verdade. para Adoro. abordar essa Sim. questão da, Sim, da criança, da educação, dos exatamente. pais. Eu queria encerrar o bloco agora, fazendo vou fazer 6 perguntas, 3 para cada uma de vocês. Cris, a minha pergunta para você bem rápida, assim, na medida do possível. É um bate-bola? Um bate-bola. Oba! Vamos lá. Educação. Hoje em dia, a educação vem dos pais. Tem que vir dos pais. Celular, Simone. Fora da escola. Vou perguntar para vocês sobre algo que está afetando demais nós num contexto assim geral, a violência. Infelizmente, ela começa em casa com a falta de atenção aos filhos, a falta do olho no olho. Isso já é uma violência para mim. Tempo. Primordial. Primordial na vida de qualquer um. Família. Tudo é a base para você ser alguém no futuro. Dinheiro. Para encerrar, onde entra o dinheiro? Hoje você está fazendo perguntas capciosas, hein? Dinheiro não é tudo na vida. Gente, olha aqui, eu gostaria, Simone, que você deixasse seu endereço Sim. eletrônico, por favor, para o público. Claro, quero agradecer esse convite maravilhoso. O bate-papo foi sensacional, esclarecedor. E se vocês gostaram, me siga lá. Meu Instagram é simone.silgueiro. Espero vocês. Gente, só falando é Silgueiro, não é Salgueiro, é com I. Ó, eu sei que o sal faz a diferença nas nossas vidas, Sim. mas é com I. Cris, você Estou muito fala para a feliz, câmera. agradeço o convite. E fica a dica aí, gente, de prestar atenção aos seus filhos, a educação, saber que se educa em casa. A escola ensina a matéria. É responsabilidade, não só da mãe, não só do pai. Se vocês são diferentes, tentem conversar e mostrar para o seu filho, né, quem vocês são. Vocês me encontram no Instagram como psicóloga Cristiane Soler. Com 2 L's, tá? Com 2 L's. Então, obrigada. Encerramos aqui mais um Why Podcast.